Você conhece a história da família Obama, ou pelo menos acha que conhece. Atrás dos sorrisos impecáveis, dos discursos inspiradores e da imagem cuidadosamente construída de uma família perfeita, existia algo mais. Algo que foi mantido longe dos holofotes por anos. Neste vídeo, vamos revelar o que as próprias filhas de Barack e Michelle, Malia e Sasha Obama decidiram compartilhar com o mundo. E o que elas disseram pode mudar completamente a forma como você vê um dos clãs mais admirados da política mundial. O que realmente aconteceu dentro da Casa Branca? Que tipo de pressão essas jovens enfrentaram durante a infância e adolescência? E o mais importante, qual foi o ponto de ruptura que quase destruiu a harmonia familiar? Ao longo deste vídeo, vamos mergulhar em detalhes pouco conhecidos. Festas discretas que se tornaram assunto nacional, romances que geraram debates inesperados e atitudes silenciosas que revelam mais do que palavras. Não estamos falando de escândalos forçados ou rumores sem fundamento, mas de relatos reais, vindos de dentro, que finalmente começam a vir à tona. Se você gosta de conteúdos que vão além do superficial, já deixa o seu gostei e se inscreve no canal. Isso ajuda o YouTube a perceber que você valoriza informações mais profundas e instigantes. E se puder, apoie nosso trabalho com um Super Thanks. Esse gesto faz uma grande diferença para que continuemos trazendo histórias como essa. Agora, se não puder contribuir financeiramente, tudo bem. Comenta aqui embaixo o que mais te surpreendeu. A sua opinião é essencial. E preste atenção, o vídeo de hoje vai aos poucos revelando peças desse quebra-cabeça, mas a última revelação, feita por uma das filhas, é algo que vai te deixar completamente impactado. Fica com a gente até o final. Tudo começou muito antes da Casa Branca, muito antes dos flashes e das manchetes internacionais. A história da família Obama tem raízes profundas e emocionantes, cheias de reviravoltas, escolhas difíceis e uma conexão que resistiu a pressões gigantescas. Para entender verdadeiramente o que uniu e moldou essa família, é preciso voltar ao início, quando Barack e Michelle ainda não eram figuras públicas, mas duas pessoas comuns, com origens distintas, tentando encontrar seus caminhos. Michelle Robinson, nascida e criada no South Side de Chicago, cresceu em uma casa modesta, mas cercada de valores sólidos, disciplina e amor. Filha de Fraser e Marian Robinson. Ela teve uma infância simples, em um apartamento apertado onde dividia o quarto com o irmão Craig, usando um lençol pendurado como cortina para dar alguma privacidade. Seu pai, apesar de viver com esclerose múltipla, nunca deixou de trabalhar como operador de bombas na estação de água da cidade. Ele se tornaria o modelo de dignidade e perseverança que Michelle carregaria por toda a vida. Desde cedo, ela foi uma aluna brilhante, determinada a quebrar barreiras. Formou-se em Princeton e depois em Direito pela prestigiada Harvard. Algo raro para uma mulher negra nos anos 1980. Michelle sabia que precisava trabalhar o dobro para ser reconhecida. E foi exatamente isso que fez. Já Barack Obama nasceu no Havaí, filho de um estudante queniano e de uma jovem americana do Kansas. A figura paterna foi ausente por quase toda a sua vida. E ele foi criado principalmente pelos avós maternos. Barack viveu experiências multiculturais intensas, passando parte da infância na Indonésia com sua mãe e seu padrasto, o que o marcou profundamente em sua formação e visão de mundo. Sua trajetória acadêmica também foi de excelência. Após estudar em Columbia, também ingressou em Harvard, onde se destacou como o primeiro presidente negro da prestigiada Harvard Law Review. Foi essa paixão pelo direito, pela justiça social e pela busca por algo maior que o levou até Michelle em um momento determinante. O encontro entre os dois aconteceu no renomado escritório de advocacia Sidley Austin LLP, em Chicago. Michelle, já advogada estabelecida, foi designada para orientar um jovem estagiário de verão recém-chegado de Harvard, Barack Obama. A princípio, Michelle não se interessou romanticamente. Estava focada na carreira, firme nos próprios objetivos e até havia comentado com a mãe que não queria sair com um colega de trabalho. Mas o tempo e o carisma de Barack mudaram as coisas. Um almoço profissional, uma visita a uma reunião de organização comunitária
e depois um encontro mais informal para assistir ao filme Do the Right Thing, de Spike Lee, marcaram o início de uma relação que se fortaleceria ao longo dos anos. Michelle ficou encantada com a inteligência, o idealismo e o charme descontraído de Barack. Eles eram diferentes em muitos aspectos, mas essas diferenças se completavam de maneira impressionante. Michelle vinha de uma família estruturada e tinha uma postura prática e pé no chão, enquanto Barack trazia consigo uma história de busca por identidade, com uma personalidade mais introspectiva e sonhadora. Ainda assim, os dois compartilhavam valores essenciais: compromisso com a justiça social, ética de trabalho forte, respeito às origens e uma enorme vontade de fazer a diferença no mundo. O namoro amadureceu com o tempo e, em 3 de outubro de 1992, eles se casaram. A cerimônia foi cheia de significado e afeto, reunindo família e amigos que, mesmo sem imaginar, testemunhavam o início de uma união que atravessaria os corredores do poder mundial. Nos primeiros anos de casamento, enfrentaram dificuldades comuns aos jovens casais. Michelle lidava com as exigências do mundo corporativo, enquanto Barack iniciava sua carreira política, muitas vezes ausente, envolvido com campanhas e causas sociais. A pressão era grande e nem tudo foi fácil. Um dos momentos mais dolorosos ocorreu quando Michelle sofreu um aborto espontâneo, o que a deixou emocionalmente abalada. O casal optou pela fertilização in vitro, e foi assim que nasceu Malia Ann Obama, em 1998, seguida por Natasha Marian, mais conhecida como Sasha, em 2001. A chegada das filhas deu um novo sentido à vida do casal. Criá-las se tornou a prioridade, mesmo em meio à correria da carreira de Barack, que rapidamente escalava degraus na política. Ele foi eleito senador estadual de Illinois em 1996, depois senador federal em 2004, e começou a chamar a atenção do país inteiro com seus discursos poderosos e visão progressista. Enquanto isso, Michelle tomava decisões profissionais estratégicas para equilibrar carreira e maternidade. Saiu da advocacia privada e passou a trabalhar em cargos ligados a organizações sociais e universidades, permitindo mais flexibilidade para cuidar das filhas e manter a estrutura familiar. Os anos em Chicago foram intensos, mas também muito felizes. Barack lecionava na Faculdade de Direito da Universidade de Chicago e, mesmo com uma agenda lotada, fazia questão de reservar tempo para sua esposa e filhas. O casal estabeleceu algumas tradições inegociáveis, como noites de encontros semanais e jantares em família sempre que possível. Eles acreditavam que manter esses momentos de conexão era o segredo para não perder o vínculo no meio do caos. Quando Barack decidiu concorrer à presidência dos Estados Unidos, em 2007, a vida da família mudou para sempre. Em 2008, Barack foi eleito o primeiro presidente negro dos Estados Unidos, e os Obama se mudaram para a Casa Branca. Ainda assim, a mudança de cenário foi radical. Antes, as meninas passeavam com o cachorro-bô no parque da vizinhança. Agora, cada passo era monitorado pelo serviço secreto. Havia regras de segurança rígidas dentro da Casa Branca, persianas fechadas durante as refeições, horários estritamente definidos, percursos cuidadosamente planejados até a escola. Malia e Sasha não podiam simplesmente sair com os amigos, ir a uma sorveteria sozinhas ou passar despercebidas em um shopping. Cada detalhe da rotina precisava de autorização, planejamento e, muitas vezes, de escolta. Mesmo com toda essa estrutura, Michelle e Barack estavam determinados a preservar certos rituais familiares. Jantares em família às 18h30 eram sagrados. Nada de celulares à mesa. Os pais faziam questão de conversar com as filhas sobre o dia delas, suas aulas, seus amigos e sentimentos. Havia noites de jogos de tabuleiro, momentos de leitura e até acampamentos improvisados na sala de estar da Casa Branca. Eles sabiam que o tempo com as filhas era precioso e que, se não protegessem esses momentos, a máquina política acabaria engolindo tudo. Em entrevistas, Michelle compartilhou o cuidado com cada pequeno detalhe. Ela ajustou, por exemplo, o uniforme dos funcionários da Casa Branca, removendo os smokings tradicionais usados durante a semana, para que as meninas não crescessem achando que homens negros estavam ali apenas para servi-las. Essa mudança simbólica refletia o cuidado que o casal tinha com a formação das filhas. As empregadas não tinham permissão para limpar os quartos de Malia e Sasha. As meninas precisavam arrumar suas camas, lavar suas roupas e manter seus espaços organizados. Tarefas que,
Em outras casas, poderiam parecer banais, ali ganhavam um significado ainda maior. Eram uma forma de lembrar que, apesar do título de primeiras filhas, elas eram antes de tudo cidadãs, com responsabilidades e deveres. Além disso, havia limites claros para o uso da tecnologia. Sasha só podia usar o computador para tarefas escolares e tinha tempo de tela rigorosamente controlado. As redes sociais eram praticamente proibidas e os celulares vieram com muitas restrições. Isso tudo fazia parte de uma estratégia maior: proteger a infância. A exposição excessiva poderia gerar danos emocionais difíceis de prever, e os pais estavam conscientes de que crescer sob os holofotes exige uma força emocional que nem sempre uma criança é capaz de sustentar. Apesar dessas limitações, Malia e Sasha conseguiram viver momentos típicos da adolescência. Iam ao cinema com amigas, faziam compras no shopping, participavam de festas do pijama, sempre sob supervisão. Claro, mas com algum espaço para serem apenas meninas comuns. Michelle e Barack incentivavam essas pequenas escapadas do protocolo. Eles sabiam que a espontaneidade também fazia parte da saúde emocional das filhas. Os aniversários, por exemplo, não eram marcados por presentes caros, mas por experiências, sessões de cinema, noites com pizza e pipoca, momentos simples e afetivos. Mesmo com todo esse cuidado, as meninas não escaparam do peso da fama. Pequenos episódios viravam grandes notícias. Um vídeo de Sasha dançando com amigas foi rapidamente deletado do TikTok, mas antes que isso acontecesse, já havia se espalhado pela internet. A curiosidade do público parecia insaciável. Malia, ao participar de um festival de música, foi fotografada segurando um cigarro, e o episódio gerou uma onda de comentários e julgamentos nas redes sociais. A imprensa, por mais que respeitasse certos limites, frequentemente ultrapassava a linha do aceitável, alimentando um fascínio que nunca desaparecia. Na escola, Malia e Sasha participavam das aulas como qualquer outro aluno. Havia regras, deveres de casa, apresentações e testes. Nada era aliviado por causa do sobrenome. Michelle fazia questão de acompanhar o desempenho escolar das filhas de perto. Ela conhecia os professores, conversava sobre os pontos fortes e fracos das meninas e mantinha o foco no aprendizado e não nas aparências. Embora tivessem horários apertados e atividades extras de segurança, as meninas eram incentivadas a participar de esportes, clubes escolares e eventos sociais. Malia integrou o time de tênis, enquanto Sasha era fã de basquete. Os esportes não eram apenas hobbies, mas uma forma de canalizar energia, fazer amigos e manter uma vida ativa e saudável. As amizades, aliás, foram parte essencial dessa tentativa de vida normal. Michelle sabia que filhas de presidentes poderiam facilmente se isolar ou viver cercadas apenas por pessoas interessadas no status da família. Por isso, ela estimulava que as filhas tivessem amizades sinceras e que construíssem esses laços longe do universo político. Algumas dessas amizades duram até hoje. Malia, por exemplo, manteve amizades da infância. E Sasha teve uma conexão próxima com Maisie Biden, neta de Joe Biden. As duas eram colegas na escola, jogavam no mesmo time de basquete e até apareceram juntas em fotos durante formaturas e eventos informais. Essas relações, construídas em meio a um cenário tão incomum, funcionavam como uma âncora, algo que lembrava às meninas que, por trás dos títulos e do protocolo, elas ainda eram adolescentes com desejos simples: conversar sobre música, trocar mensagens com amigas, assistir a um filme ou apenas passear sem ser interrompidas. Mas, claro, havia limites. O serviço secreto precisava ser informado sobre cada movimento. Não havia liberdade total e as meninas sabiam que seus passos seriam acompanhados, mesmo nos momentos mais descontraídos. Michelle e Barack, no entanto, se esforçavam para não sufocar as filhas com essas limitações. Sempre que possível, organizavam saídas privadas, encontros com amigas em locais discretos e pequenas escapadas à rotina. Um exemplo disso foram as festas do pijama organizadas dentro da Casa Branca. Para uma adolescente comum, pode parecer algo simples, mas para Malia e Sasha, era a única forma de viver uma experiência típica sem sair dos limites da segurança. As amigas eram convidadas com antecedência, passavam por verificação e tudo era coordenado para que aquelas poucas horas fossem vividas com leveza e diversão. Quando chegavam as datas comemorativas,
como aniversários ou Natal, os presentes materiais eram substituídos por experiências. Em vez de joias, celulares ou roupas caras, vinham noites de cinema, festas com pizza, tardes no jardim com jogos ou até viagens breves para locais tranquilos. Barack e Michelle queriam que as filhas entendessem que o valor está nas memórias criadas e não nos objetos recebidos. Essa escolha era também uma forma de manter a gratidão viva, algo que os dois consideravam essencial na formação das filhas. Em agosto de 2017, Malia finalmente iniciou seus estudos em uma das universidades mais prestigiadas do mundo. A chegada ao campus foi registrada por fotógrafos e jornalistas, todos ansiosos por um vislumbre da jovem Obama em seu novo habitat. Mas, ao contrário do que muitos poderiam imaginar, Malia não buscou atenção. Recusou entrevistas, evitou redes sociais abertas e optou por uma postura discreta e reservada. Sua vida em Harvard foi, em grande parte, semelhante à de qualquer estudante. Frequentava aulas, participava de grupos de estudo, fazia amizades e, eventualmente, era vista em festas, jogos de futebol e outros eventos do campus. E foi durante esse período que seu relacionamento com Rory Farquharson, colega britânico da mesma universidade, começou a atrair atenção. O namoro foi mantido longe dos holofotes por um bom tempo, até que fotos começaram a circular nas redes e em tabloides. Mas Malia lidou com a exposição com a mesma tranquilidade que já havia demonstrado em outras situações. Continuou focada em seus estudos, graduando-se em estudos visuais e ambientais em 2021. Após a formatura, Malia voltou os olhos para a indústria do entretenimento, mais especificamente para o cinema e a televisão. Seu interesse por roteiros, produção e direção cresceu, e ela começou a trilhar seu caminho nos bastidores de Hollywood. Um dos momentos mais importantes dessa nova fase aconteceu quando ela foi contratada para trabalhar na sala de roteiristas da série Swarm, produzida por Donald Glover. O próprio Glover elogiou publicamente seu talento e ética de trabalho, dizendo que não havia tratamento especial por ser filha de Obama e que ela estava ali por mérito. Malia também dirigiu seu primeiro curta-metragem, The Heart, exibido no Sundance Film Festival no início de 2024. O projeto foi bem recebido e os colegas destacaram sua sensibilidade criativa, comprometimento e respeito pelo processo artístico. Longe dos discursos políticos e da rigidez institucional da Casa Branca, ela agora se expressava por meio da arte, criando narrativas e personagens que refletiam sua visão de mundo. Enquanto Malia mergulhava no universo criativo e conquistava espaço em Hollywood com discrição e talento, Sasha trilhava um caminho diferente, mas igualmente significativo. Após concluir o ensino médio, optou por não seguir os passos acadêmicos da irmã em Harvard ou Princeton. Escolheu a Universidade de Michigan, demonstrando desde cedo um desejo por independência e por construir uma trajetória única. Essa decisão surpreendeu muitos, mas agradou profundamente Michelle Obama, que sempre defendeu que as filhas escolhessem suas jornadas baseadas em seus próprios sonhos, e não em expectativas externas. Na Universidade de Michigan, Sasha viveu como qualquer outra estudante universitária. Morava no campus, frequentava aulas, saía com amigas, participava de eventos sociais e mantinha uma presença discreta nas redes. Mesmo com os olhares ainda voltados para suas ações, ela conseguiu manter um certo nível de privacidade e controle sobre sua imagem. Sasha cursou sociologia e se interessou profundamente por temas ligados às estruturas sociais, desigualdade, juventude negra e justiça social. Seu envolvimento com grupos estudantis voltados para a diversidade e inclusão mostrava que, mesmo longe do discurso político tradicional, ela mantinha uma conexão profunda com as causas que seus pais sempre defenderam. O que Malia e Sasha começaram a revelar, aos poucos, foi o impacto silencioso de viver sob o peso da perfeição. Desde muito jovens, entenderam que cada palavra dita, cada roupa usada, cada gesto público seria analisado, comparado, muitas vezes distorcido. Crescer nesse ambiente, por mais privilegiado que fosse em termos de conforto e oportunidade, também significava viver com medo de errar. Era como caminhar sobre um chão de vidro, sempre sorrindo, sempre mantendo a postura, mesmo quando por dentro a vontade era de apenas ser adolescente, rir alto, experimentar, questionar, testar limites.
mas isso raramente foi uma opção real. Michelle Obama, em várias entrevistas e em seu livro Becoming, deixou claro o quanto se preocupava com esse aspecto. Ela sabia que o mundo não perdoaria suas filhas por erros comuns. Como mulheres negras, jovens, filhas do primeiro presidente afro-americano, o nível de exigência seria desproporcional. Por isso, desde cedo, as ensinou a manter o controle emocional, a responder com inteligência, a nunca reagir impulsivamente. E elas fizeram exatamente isso. Mas à medida que foram crescendo, começaram a entender que essa expectativa constante não era apenas externa, havia se tornado também interna. A busca por não decepcionar os pais, por manter a honra da família, por mostrar que estavam à altura do nome que carregavam, começou a pesar. E foi dessa pressão que vieram algumas das revelações mais sutis, mas também mais profundas. Malia deixou escapar que nem sempre foi fácil manter o equilíbrio entre sua vontade de se expressar livremente e o medo de como suas atitudes poderiam refletir na imagem da família. Comentou, certa vez, que sentia como se estivesse sempre representando um papel que não escolheu, especialmente nos primeiros anos fora da Casa Branca. Esse sentimento de estar constantemente atuando, medindo palavras, escolhendo expressões, gerou um cansaço emocional profundo. Mas ela também entendeu que não precisava viver nesse estado para sempre. Aos poucos, foi se permitindo relaxar, cometer erros pequenos, desaparecer dos holofotes quando sentia necessidade. Sua independência criativa se tornou uma forma de libertação. Sasha, por sua vez, demonstrou sua forma de enfrentar o peso da perfeição por meio de pequenas, porém marcantes, atitudes. Uma das mais comentadas foi quando, ao completar a maioridade, fez uma tatuagem de balão de ar quente no interior do cotovelo. Pode parecer algo trivial, e seria, se não fosse filha de Michelle Obama, que durante anos declarou publicamente ser contra tatuagens e que, inclusive, usava a brincadeira de que, se as filhas fizessem uma tatuagem, ela e Barack fariam a mesma só para constrangê-las. Ao fazer a tatuagem, Sasha não fez uma rebelião agressiva, mas um gesto simbólico. Afirmou sua autonomia. Mostrou que estava pronta para fazer escolhas por si mesma, mesmo que leves, mesmo que sutis. E foi esse tipo de decisão que passou a marcar a fase adulta das irmãs Obama. Em outras ocasiões, Sasha também deixou claro que não pretendia seguir o caminho acadêmico das universidades da Ivy League, como Harvard, preferindo estudar sociologia na USC, na Califórnia. Essa escolha foi vista por muitos como uma demonstração de coragem, de individualidade. Ela poderia facilmente ter seguido os passos da irmã e ingressado em Harvard. Seria celebrado, esperado. Mas ela quis trilhar seu próprio caminho. Durante os anos universitários, manteve uma vida social ativa, apareceu em vídeos de amigos, foi vista em eventos, viveu momentos típicos da juventude. E embora algumas dessas imagens tenham viralizado, ela nunca se deixou abalar. Aprendeu, como a irmã, que não precisa agradar a todos. Essas revelações, da busca pela autonomia, do direito ao erro, do desejo de viver com autenticidade, também vieram à tona de forma mais clara em conversas familiares. Michelle, em entrevistas recentes, comentou sobre como foi perceber que suas filhas, já adultas, estavam se tornando mulheres independentes, com opiniões próprias e uma noção muito forte de quem são. Ela confessou que, por vezes, teve que se controlar para não interferir demais nas decisões delas. Disse que, embora tivesse ensinado valores firmes e esperasse que os seguissem, sabia que era hora de deixá-las voar, mesmo que escolhessem rotas diferentes daquelas que ela imaginou. Barack Obama também falou publicamente sobre as filhas, especialmente sobre como o silêncio que escolheram manter diante da pressão pública foi, para ele, um sinal de força. Disse, certa vez, que o simples fato de Malia e Sasha viverem com discrição já era uma forma de resistência. Que, num mundo obcecado por likes, fama e visibilidade, elas terem escolhido a vida fora dos holofotes era algo digno de admiração. Mas o mais interessante é que, mesmo longe dos palcos, as filhas Obama continuam sendo referências, justamente por aquilo que não dizem, por aquilo que não expõem, por manterem uma dignidade silenciosa que se tornou rara.
A educação das filhas de Barack e Michelle Obama sempre foi algo cuidadosamente planejado, estruturado e, acima de tudo, guiado por valores muito claros. Enquanto o mundo as via como símbolos da juventude presidencial, vivendo em uma das casas mais imponentes do planeta, por trás das cortinas da Casa Branca se desenhava uma realidade muito diferente, feita de disciplina, regras rígidas e uma rotina cuidadosamente desenhada para formar duas jovens com os pés no chão, mesmo cercadas por poder, prestígio e atenção constante. Essa educação com disciplina foi uma das marcas registradas do estilo parental de Michelle e Barack, e não foi uma tarefa fácil. Criar Malia e Sasha no centro do poder dos Estados Unidos, com a pressão de manter a privacidade e, ao mesmo tempo, oferecer uma infância normal, exigiu escolhas firmes e constantes lembretes de que, mesmo com mordomos e criadas disponíveis, o que estava em jogo era a formação do caráter. Michelle, em particular, foi a grande arquiteta desse plano educacional. Desde o início, ela estabeleceu limites e compromissos com as filhas. Em várias entrevistas, a ex-primeira-dama deixou claro que não estava interessada em criar filhas mimadas, que crescessem acreditando que o mundo girava ao redor delas. Pelo contrário, ela queria que Malia e Sasha entendessem desde cedo que, apesar das circunstâncias extraordinárias, elas tinham obrigações como qualquer outra criança. Nada de privilégios automáticos. Dentro da Casa Branca, os quartos das meninas eram de responsabilidade delas. As funcionárias não podiam limpá-los. Cabia a Malia e Sasha arrumar as camas, dobrar suas roupas, organizar seus materiais escolares e manter tudo em ordem. Era um lembrete diário de que status não substitui esforço. Michelle chegou a declarar, de forma muito direta, que se as filhas não aprendessem a cuidar das próprias coisas ali, quando aprenderiam? Afinal, a Casa Branca não era seu lar permanente. A rotina diária também era marcada por horários definidos. A hora de dormir era às 20 horas, sem negociações. Independentemente do que estivesse acontecendo fora, se havia visitas importantes ou eventos oficiais, as meninas seguiam sua rotina. Esse compromisso com o sono não era apenas uma questão de disciplina, mas de saúde e constância. Michelle e Barack entendiam que a estabilidade emocional e física das filhas dependia de manter esses pequenos pilares inabaláveis. E assim o faziam, todos os dias, sem falhas. Outro ponto essencial era o uso de tecnologia. Enquanto muitas crianças da idade delas passavam horas em frente às telas, Malia e Sasha tinham acesso restrito ao computador e ao celular, e mesmo assim, apenas para fins escolares. Redes sociais eram praticamente proibidas. Michelle queria que suas filhas vivessem o presente, interagissem com pessoas reais e não se perdessem no universo digital. Essa postura pode parecer rígida, mas tinha um objetivo muito claro: proteger a sanidade e a identidade das filhas em um mundo que as assistia com olhos atentos e julgadores. As refeições em família eram sagradas. Jantares às 18h30 reuniam os quatro sempre que possível. Não importava quantas reuniões Barack tivesse ou se Michelle estivesse cansada depois de um dia cheio de compromissos. Aqueles momentos eram inegociáveis. À mesa, discutiam o dia, falavam sobre a escola, trocavam histórias e gargalhadas. Era ali que a conexão familiar se mantinha firme, mesmo em meio ao turbilhão político e midiático que os cercava. Nesses momentos, Michelle e Barack não eram o presidente e a primeira-dama. Eram apenas pai e mãe. Os fins de semana também seguiam uma certa estrutura. As meninas tinham responsabilidades simples, como ajudar a lavar a louça, arrumar a mesa e até lavar suas próprias roupas. Essas tarefas não eram impostas como castigo, mas como parte de um sistema de aprendizado e amadurecimento. Elas recebiam $1 por semana de mesada, mas apenas se cumprissem essas obrigações. Não havia dinheiro fácil. Esse valor simbólico servia para ensinar que tudo na vida tem um custo, e que esforço é recompensado com merecimento, não com caprichos. Mesmo quando as meninas começaram a crescer e entrar na adolescência, com todas as suas mudanças emocionais e desejos por independência, as regras permaneceram. Michelle costumava dizer que os filhos, especialmente na adolescência, precisam ainda mais de limites. Eles não vão admitir, mas os limites são sinais de que há amor, de que há alguém prestando atenção, cuidando. E, de fato, as meninas respondiam bem a isso. Elas sabiam que, apesar da fama,
do poder e do interesse público, dentro de casa havia uma estrutura sólida, previsível e segura. Um dos pontos mais comentados sobre essa educação disciplinada foi a forma como Michel e Barak abordavam o conceito de mérito. Tudo era conquistado. Nada era dado de bandeja. Quando as filhas queriam algo, fosse uma nova peça de roupa, um passeio ou até uma permissão especial, havia sempre uma negociação, uma conversa sobre por que aquilo era importante e se estava alinhado aos valores que queriam cultivar.